Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Saudade de vocês. Estão estudando? Estão se preparando para as avaliações? Agora é o momento, tá? Bem-vindos a mais uma aula de português com a tia Kátia. A aula de hoje é sobre o capítulo 21, uso do hífen em palavras compostas com prefixo. Se quiserem, podem anotar no caderno algumas observações, tá? Fica a critério de vocês. É muito importante nesse momento prestar atenção a essa aula, que é relembrar o conteúdo, tá bom? A tia quer que vocês observem as imagens e prestem atenção na fala do repórter. Ex-presidente Lula é proibido de dar entrevistas. Observaram que ele usou a palavra ex-presidente com hífen? Na regra, toda palavra composta com os prefixos ex e vice, o uso do hífen é obrigatório. Continuando, preste atenção nas imagens e nas legendas. Na primeira, existe um diálogo entre os personagens. O que tem de errado com o meu micro-ondas? Tem que colocar o hífen. Nele há uma crítica na escrita da palavra micro-ondas. Vocês entenderam a crítica? Se o prefixo terminar com a mesma vogal com que começa o segundo elemento, o hífen é obrigatório. Olha só, micro termina com O. O segundo elemento é ondas, começa com O. Então, tem que colocar o hífen para separar as vogais. Já na palavra autoescola, a escrita está correta, pois se a vogal do segundo elemento for diferente com que o prefixo termina, o hífen não deve ser colocado. Olha só, auto termina com O e escola termina com E. Então, o que acontece aí? Nós vamos juntar as palavras, tá? Tanto o prefixo quanto a palavra serão unidas. Entenderam? Continuando as explicações. Vamos treinar agora. A tia preparou esses exercícios para tirarmos as dúvidas. Complete as frases com os prefixos do quadro, fazendo os ajustes, usando o hífen quando necessário. Os prefixos são contra, mini, super, ante e semi. Letra A. O jogador foi para o contra-ataque, contra hífen ataque. Por que foi colocado? Pois a palavra do segundo elemento, o hífen foi colocado, pois a palavra do segundo elemento for a mesma do prefixo. Contra termina com A e ataque começa com A. Então, eu coloco o hífen, tá? Para separar as palavras, né? No caso, a vogal. B. Amanda ganhou uma linda... O quê? Mini saia, não é? Quando o primeiro elemento da palavra terminar em vogal, que é a vogal I, e o segundo elemento for iniciado com R, com as letras R e S, nesse caso, a primeira letra do segundo elemento deve ser duplicada. No caso, saia é a primeira letra do segundo elemento, então ela deve ser dobrada. Coloquei meu filho para estudar no semi-integral. Semi-hífen integral. Se coloca hífen, pois a palavra do segundo elemento for a mesma do prefixo. Semi termina com I
integral começa com I, então é obrigatório para separar a palavra. Letra D. Adoro filmes com o super-homem. Na palavra super-homem foi colocado o hífen. O segundo elemento, se o segundo elemento começar com as consoantes H ou R. A tia vai repetir. Na palavra super-homem foi colocado o hífen se o segundo elemento começar com as consoantes H ou R. O anti-inflamatório fez bem para a dor no meu joelho. Na palavra anti-inflamatório foi colocado o hífen, pois a palavra do segundo elemento foi a mesma do prefixo. Anti termina com I, inflamatório começa com I, então eu coloco o hífen para separar. Vamos continuar? Número 2. Assinale a alternativa incorreta quanto ao uso do hífen nas palavras abaixo. Extra-abdominal está correta. O prefixo termina com a mesma vogal em que começa o segundo elemento. Reescrever. O prefixo termina com a vogal em que se começa o segundo elemento. Já na letra C, super, eu só posso colocar hífen se o segundo elemento começar com H ou R. Então, a incorreta é a letra C. Número 3. Em relação ao uso do hífen, assinale as alternativas corretas de acordo com o novo acordo ortográfico. Micro-ondas está certo, porque micro, o prefixo termina com a vogal em que se inicia o segundo elemento. Contra-ataque também está certo. O prefixo termina com a vogal que se inicia o segundo elemento. Já na letra C, a palavra mini saia, o S de saia tinha que dobrar, não é? E não deveria ser separado por hífen. A palavra anti-inflamatório foi usado o hífen, está correta, porque o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por vogal. Então, eu tenho que colocar o hífen para separar. Número 4. Explique o uso do hífen nas palavras interracial e subbase. Por que foi colocado o hífen nessas palavras? Vamos pensar um pouquinho. Quando o primeiro elemento terminar com consoante igual a que se inicia o segundo elemento, temos que separar por hífen. E aí, entenderam a matéria? Vamos estudar, tá? Para vocês, olha, capricharem na nota. Um beijo da tia. Até a próxima aula.